Fala, concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade aqui no projeto do canal, mas antes que a gente comece a aula propriamente dita sobre direito penal, gostaria de agradecer a todo o pessoal que está fazendo parte do projeto PCPE. A turma começou hoje e estou muito feliz, muito satisfeito, porque no primeiro dia a gente já está com 32 alunos. Então isso mostra a seriedade do projeto e como tem muita gente apostando e gostando do conteúdo. Se você quer ver como é que está todo esse projeto, vai lá no meu Instagram pessoal, Bruno Cordeiro, ou no Instagram do resumo do concurseiro. Porque teve algum probleminha lá no resumo do concurseiro e não estou conseguindo postar nenhum conteúdo. Mas estou postando tudo lá no meu Instagram pessoal, Bruno Cordeiro. Então, vamos continuar hoje falando sobre direito penal. Nas últimas semanas estava um pouquinho parado aqui o canal, por conta da correria que está nesse projeto PCPE, mas hoje a gente começa, normalmente, como sempre foi, vídeos diários. Bom, direito penal, vamos conversar sobre a aplicação da lei penal. Antes de começar toda aquela parte da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, a gente vai fazer a base, conversar, para poder chegar nessa parte propriamente dita. Então vamos lá. Eu vou seguir aqui o meu roteirinho de aula, porque eu vejo o tópico que eu tenho que falar e a gente continua. Bom, primeiro tópico, a introdução ao estudo, a gente vai falar sobre o que é o crime, só uma basezinha. A gente vai estudar a parte do crime mais pra frente, mas eu só quero que você saiba que o crime, a gente adota a teoria tripartida, ou tripartite, depende do autor que vai falar isso, onde a gente diz que o direito penal é dividido em três partes. Ele é o fato típico, ele é ilícito, ou a ilicitude, e a culpabilidade. Beleza? Passando isso, a gente vai para o próximo tópico, que é a parte que vai dizer a vacatio legis. Bom, existem vários termos que a gente vai estudar agora, termos em latim, uns termos esquisitos, com nome que realmente é esquisito. Eu posso até falar algum errado aqui, peço desculpas ao pessoal que sabe a real pronúncia, geralmente é a galera... Geralmente é a galera do direito, essa galera obviamente estuda isso, então eles sabem o termo correto. Então eu vou falar e do jeito que eu escutei em vídeo aula e aprendi, vou falar para vocês. Bom, a gente começa com vacatio legis. A aplicação da lei penal, ela vai reger sobre algum período de tempo. Então, a vacatio legis é o que vai separar a aplicação do direito penal até que ela realmente ocorra. Ou seja, esse tempo, o tempo que fica aqui no meio, entre o surgimento da lei e a aplicação, a gente chama de vacatio legis, que é o vacatio legis, na verdade, que é o tempo que precisa para poder aplicar a lei penal. Chama vacatio legis, vacatio. Se escreve vacatio, mas fala vacatio. Mas não tem parte agora na nossa prova não. Então, agora vamos começar a falar sobre os termos em latim. Novatio legis in melius ou lex mitior. É a lei nova mais benéfica. A gente vai estudar na aplicação da lei penal no tempo e no espaço sobre isso aqui, no caso concreto, né, pessoalmente em questões, mas aqui eu já lhe digo, a nova lei ela sempre vai ser para beneficiar o réu. O nosso sistema brasileiro é assim, eu sempre coloco na cabeça que a nova lei é sempre para beneficiar o vagabundo. A gente sabe que existem erros judiciários e tudo mais, mas eu coloquei na cabeça assim para poder memorizar, tá? Só a critério de estudo. Então a novatio legis in melius, a nova lei melhor, ela vai ser aplicada, no caso concreto, para beneficiar o réu. Diferente da novatio legis impégius ou lex gravio, que é o contrário da que a gente falou anteriormente. Então, uma vai ser para beneficiar e a outra vai ser para piorar. Essa segunda opção a gente não aplica no direito penal de forma assim normal. Ela vai ser aplicada numa situação específica que a gente vai falar sobre a súmula 711 do STF, que é sobre o crime permanente e crime continuado. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Agora vamos para abolitio criminis ou abolicio criminis, que é a abolição do crime. Um fato típico, ele existe, ou seja, ele está no Código Penal, ó, está aqui, presente da minha amiga Alexia, delegada no Pará, ela me deu o Código Penal para eu ler. Aqui tem toda a parte que eu preciso, né? Pronto, eu leio o texto e leio por aqui. O que significa isso? Abolitio criminis, o crime existia, está aqui no Código Penal, só que dado um certo momento, essa lei não existe mais, seja por critério do Poder Judiciário Legislativo, que não quer que isso seja mais titulado como crime, como foi o caso de adultério, há um tempo atrás, até 2005 o crime de adultério existia no Código Penal, então surgiu o abolitio crimes que extinguiu
esse fato típico do mundo jurídico, então tornando-o atípico. E a continuidade normativo típica ou continuidade típica normativa, pode vir inverso, depende também do doutrinador. É diferente do abolitio criminis, porque vejam, no abolitio criminis o crime não existe mais, morreu, beleza. Aqui, na continuidade normativa típica, ele vai ser crime ainda, ele deixou de existir em um tipo penal e só pulou para o outro. O exemplo clássico é o atentado violento ao pudor. Nos crimes contra a dignidade sexual, existia o crime de atentado violento ao pudor. O que aconteceu? Pegou esse crime de atentado violento ao pudor, que eu não vou falar como era tipificado, por conta das políticas do YouTube, né? Senão vai derrubar o vídeo. Mas você já imagina, né? Crimes contra a dignidade sexual. Crimes pesadíssimos. Os piores que existem, na minha opinião. Então pega esse crime, que era atentado violento ao pudor, e migra lá para o crime de estupro. Ou seja, tudo agora é tipificado como estupro. Aí já tem essa diferença. Diferente do abolitio criminis. Ele continua sendo crime, só que ele saiu de um tipo penal e foi para o outro. Próximo tópico, a gente vai falar agora a diferença sobre crime permanente e crime... A diferença, né? Crime permanente e crime continuado. Bora lá. O crime permanente, a consumação, ela está sempre se protraindo no tempo. Imagine uma situação de sequestro. O crime permanente, a sua prova, a sua questão de prova vai estar assim. Vai colocar lá, eles gostam de janeiro, não sei porquê. Mas sempre está a situação tipificada no tempo e geralmente é em janeiro. As questões que eu fiz pro projeto PCPE de hoje, a maioria foi de janeiro. Aí bota lá, Tício cometeu um crime, um sequestro no dia 1 de janeiro de 2019. Esse crime se perpetrou até dezembro de 2022. Beleza. No meio do percurso do crime de sequestro, surgiu uma nova lei. Essa nova lei ela vai ser mais gravosa para o cara que está cometendo o crime. Então, nesses casos em específico que o crime é permanente ou continuado, se surgir uma nova lei no meio do processo do crime, dizendo que vai ser mais grave a tipificação, como se diz, a reprimenda, a pena do cara vai ser maior. Nesse caso, vai ter uma aplicação mais gravosa. A gente viu que a regra é somente a lei penal mais benéfica, beleza? Mas nesse caso aqui, que afronta o crime permanente continuado de acordo com a súmula 711 do STF, vai ser aplicada a lei mais gravosa sim. Então, o crime permanente está sempre acontecendo num lapso temporal. Exemplo clássico, o sequestro. Então, o sequestro está acontecendo o tempo todo. O cara não está sob a mira de arma. Sim, mas a liberdade de locomoção dele foi cerceada. Então, se ela foi limitada, o crime continua acontecendo. Ele continua sem ter contato com a família. Então, ele continua sendo sequestrado. Não importa o tempo que demore esse lapso de tempo do sequestro, continua sendo um crime permanente. Continua se protraindo no tempo. Diferente do crime continuado. Imagine o seguinte. Crime continuado são crimes que acontecem em determinadas situações, em determinados modos de atuação. Exemplo clássico, e que você também já conhece por aí, é dois caras numa moto que toda semana, ou todos os dias, a questão vai falar assim, questão de dia ou semanas, e o que importa é que ele vai mostrar que existe uma certa frequência sobre o cometimento daquele crime. Então, ele comete aquele crime toda segunda-feira de manhã no ponto de ônibus, ali no Afonsinho, que é um bairro aqui de Caruaru. Toda segunda-feira o cara vai lá e mete um assalto de moto, os dois. Aí passa para outro ponto de ônibus, mete outro assalto. Ou senão o cara só rouba mulheres saindo de igreja de noite. Toda quinta que é o culto da igreja, eles vão lá e assaltam essas mulheres. Ou seja, é um crime continuado. Existe uma certa repetição de modus operandi de que esses caras fazem isso. Então, por questões de política criminal, acabou que virou um crime único quando o cara é preso, tá? Porque é acontecido da galera, tipo, negociar as penas dentro do sistema penitenciário. Isso a gente pode conversar outro vídeo também, que é uma história interessante. A galera simplesmente vendia. Tu tá com um roubo aí, beleza, eu tô com esse furto, bora trocar? Aí ficava assim. Mas, por questões de política criminal, esse crime é considerado crime único. Não é tipo um roubo hoje, 2 roubos na terça-feira, 3 na quinta e assim vai. É crime único, o cara foi pego por roubo ou o que ele estiver cometendo na situação de crime permanente.
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para conversar. Bora conversar sobre lei penal e excepcional? Tá em 10 minutinhos, eu vou tentar falar de forma rápida aqui para ficar uns 12. Vamos lá. Lei penal e lei excepcional. Não, é lei temporária e lei excepcional. A lei temporária, como o nome já diz, ela tem tempo. Ela tem um dia de nascer e tem um dia de morrer. Vão existir leis que vão ter tempo. Ou, na situação de lei excepcional, ela vai viger por determinado momento, enquanto durar a excepcionalidade. Por exemplo, o estado de sítio, é um estado de guerra declarada. Então, enquanto durar essa excepcionalidade, vai ter essa lei excepcional. Ah, o Brasil entrou em guerra, passou 15 anos em guerra. Pronto. Então, durante todo esse período de 15 anos, essa lei vai valer. Do mesmo jeito, a lei temporária. A lei temporária, a gente pega como um exemplo clássico a lei de copas. Lei 12.000 e alguma coisa. A lei de Copa, a lei da Copa, né? Falava que ia ser do primeiro dia do jogo até o 31 de dezembro do mesmo ano, que foi 2014. Então, essa lei tinha dia para nascer e dia para morrer. Agora a pergunta que fica é, o que acontece se eu fui pego na lei de Copa? Estou vendendo lá, sou cambista, estou vendendo ingresso falsificado ou em desacordo com as normas da FIFA, né? Tô lá, vendi os ingressos, fui pego. Só que eu só fui julgado em 2022. Sim, a justiça daqui é morosa, então vai demorar bastante. Então quando chegar na minha hora de ser julgado, vai ser prescrito o crime? Como é que fica isso aí? Eu não vou responder porque já passou a lei excepcional. Se passou a lei excepcional ou lei temporária, eu não respondo? Errado. Eu vou responder sim. Eu vou responder de acordo com a lei penal no tempo. No caso, a norma ela vai ultragir. Ela vai pegar lá do passado e vai jogar para frente, para poder aplicar a pena no caboclo aqui. Então, eu vou ser responsabilizado de acordo com a lei penal no tempo daquela época. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pronto, por hoje aqui a gente encerra rapidinho. Eu vou tentar gravar um vídeo só sobre o tempo do crime, porque a gente tem que falar detalhes pormenorizados. E eu vou encaixar isso na aula de lei penal no tempo e no espaço. Bom, 12 minutinhos, a gente conseguiu a meta do dia de hoje. Os cachorros estão começando a latir, daqui a pouco começa o show aí atrás, aí eu não consigo mais gravar. Então, por hoje é só, a gente se vê amanhã no próximo vídeo sobre algum resumo de alguma aula. Eu estou formando as questões de informática para a IBFC, para a galera pegar a base, e sobre a IBFC no todo, porque a IBFC está pegando muitos concursos de área policial daqui de Pernambuco, do Nordeste em si, e por que não de Pernambuco, né? Nunca se sabe. Então a gente se vê no próximo vídeo, valeu!